Quem é que nunca teve aquele cliente difícil de lidar? Aquele que para ele nada tá bom, a comunicação é difícil de agradar. Quem nunca teve? Hoje vamos falar sobre como lidar com clientes difíceis. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cafezinho com a Sari. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu acredito que seja muito complicado para quem trabalha com vendas em qualquer área, não é? Mas, como sempre, o nosso foco aqui é falar sobre o artesanato. Então, como ao longo dos meus 22 anos de carreira, como artista plástica, como artesã do biscuit, eu passei por inúmeras situações, e tenho certeza que você também. Se você é iniciante e não aconteceu nenhuma dessas situações com você ainda, se prepare, porque uma hora vai acontecer. É inevitável. Quando a gente lida com o público, quando a gente lida com pessoas, estamos sujeitos a qualquer coisa, a todo tipo de situação. E o importante é saber como lidar com isso, mantendo sempre o profissionalismo e evitando dores de cabeça futuras, evitando que o cliente fique insatisfeito a ponto de te expor nas redes sociais. Então eu vou mencionar aqui algumas situações que acontecem com certa frequência, que eu acho que são mais comuns. Vou contar um pouco de coisas que já aconteceu comigo também. E lá no finalzinho do vídeo eu vou dar a dica de ouro, que eu acho que algumas pessoas já sabem, mas para quem está começando talvez não tenha noção da importância ainda, né? Para que tudo isso seja resolvido. Uma única medida, uma única atitude sua pode resolver todos os problemas que eu vou citar aqui no vídeo, ok? Sempre tem aquele cliente que não confia em te dar entrada. Nós sabemos que trabalho artesanal, nós não podemos aceitar encomenda sem receber 50% de entrada do valor do pedido. Não é viável, não compensa, corre esse risco de o cliente não querer depois e você ficar no prejuízo duplamente, porque você investiu dinheiro numa peça que não foi, que vai ficar parada lá até você vender, você fez uma peça personalizada, vai ser difícil de vender, então você teve prejuízo de tempo, de dinheiro, de negociação, de tudo. Então, a gente nunca trabalha sem receber os 50% de entrada e o restante antes de entregar a peça. Nós já conversamos sobre isso em vídeos anteriores, mas o que acontece? Alguns clientes não se sentem seguros. Nem todos fazem isso por questão de má fé. Tem sim, gente que tenta para ver se cola, porque tá na maldade mesmo. Mas também tem aquelas pessoas que já tomaram calote ou que já sofreram algum tipo de problema com compras pela internet ou compras de artesanato mesmo, alguma artesã que não foi honesta, e as pessoas têm esse receio. Como que a gente faz, então, nesse caso? Bom, pessoal, nesse caso não há muito o que se fazer. Não recomendo que se arrisque a pegar uma encomenda sem os 50%. Eu acho que a melhor saída nesse caso, para que você evite uma dor de cabeça futuramente, é ser honesto com o cliente e dizer, olha, eu compreendo, mas esse é o meu método de trabalhar e eu não pego encomenda sem 50%. Você pode dar uma olhada nas avaliações dos meus clientes. Por isso que é importante, pessoal, por isso que é importante você ter uma página no Facebook ou uma loja em alguma plataforma de vendas ou um perfil no Instagram 100% profissional, que seja só para você postar os seus trabalhos, porque aí quando você entrega, você pede para o cliente que, por gentileza, ele deixe lá o feedback, né? Que ele deixe uma avaliação no seu perfil, na sua página, enfim, do que ele achou do produto, do atendimento e tal, para que você tenha isso como um argumento quando você tiver que negociar com o cliente que está com medo de dar entrada. Aí você pode conversar e falar, olha, eu não trabalho dessa maneira, eu trabalho só com a entrada. Você pode dar uma olhada lá na minha página, na minha loja, dar uma olhada nas avaliações dos meus clientes. Você vai ver que eu sou uma pessoa idônea, que eu cumpro com os acordos, que os meus clientes estão satisfeitos.
né? Então é um argumento super válido. O cliente vai se sentir mais seguro. Se mesmo assim ele vendo as suas avaliações positivas, os seus clientes indicando o seu trabalho, ele ainda insistir, cai fora. É melhor. Você fala, então infelizmente não conseguimos chegar num acordo, dessa forma eu não consigo te atender. Muito obrigada, fica para uma próxima oportunidade. E acabou, gente. Acabou. Não dá para correr risco. Não dá. Não confiem nas pessoas. Infelizmente, não dá para confiar em todo mundo. Os bons acabam pagando pelos maus. E é sempre assim. Venda sem entrada não rola, tá? Então é melhor dispensar o cliente. Se não tiver jeito dele concordar com isso, você dispensa e parte para o próximo. Aí tem aquele cliente que ele faz uma encomenda para daqui a 6 meses e no dia seguinte que ele fez o depósito de entrada para você, ele já começa a perguntar se você já tem foto. É o cliente ansioso. Esse é um tipo de cliente muito difícil de lidar. Ele exige atenção o tempo todo, ele cobra fotografia o tempo todo, ele demonstra insegurança o tempo todo. Geralmente são noivas que são assim, mais ansiosas, e mães de primeira viagem. Pelo menos nas minhas experiências sempre foram ou as noivas ou as mães de primeira viagem que ficavam nessa ansiedade, com medo de não ficar pronta a tempo. Por mais que no meu caso, eu sempre explicava, olha, o agendamento é com 6 meses de antecedência, porém o pedido é entregue 20 dias antes da data do evento. Era uma coisa que eu tinha sempre, quando era na minha cidade que eu tinha que entregar. Quando era por correio, eu entregava pelo menos, colocava no correio pelo menos 2 meses antes da data, para não correr risco de extravio e esse tipo de situação. Então tem que dosar bem, não deixem para entregar em cima da hora porque é um risco também. Só que o cliente ele fica naquela ansiedade, ele fica achando, como ele não conhece, ele não sabe como que a gente trabalha, ele fica naquela ansiedade achando que se você demorar muito tempo para fazer, não vai ficar pronto a tempo para o evento. Aí ele fica o tempo todo te chamando no WhatsApp, te mandando e-mail, perguntando se já tem foto. Aí ele comenta tudo que você posta nas redes sociais, ele comenta, e o meu? Quando você vai postar foto? Não tem cliente que é assim, gente? Tem, né? Mas tem que saber lidar. Nós temos que, às vezes é chato, às vezes realmente enche o saco, e às vezes chega ao extremo de a gente já não aguentar mais, porque a pessoa realmente tá cobrando demais. Então, assim, o melhor é ter aquele jogo de cintura, não perder a educação e conversar com o cliente, tentar explicar para ele de todas as formas, olha, você contratou os meus serviços porque você confiou em mim, você viu as avaliações, as indicações do meu trabalho, então, por favor, eu preciso que você fique tranquila ou tranquilo e entenda que o meu trabalho, eu tenho toda uma agenda para seguir, eu tenho clientes na sua frente, mas que se eu me comprometi a entregar tal data para você, eu irei cumprir. Pode ficar tranquila. Se mesmo assim o cliente não se tranquilizar e chegar ao ponto de ser grosseiro, que já me aconteceram situações assim, aí é melhor que você demita o cliente. Literalmente demita o cliente. Eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo quando eu tinha loja no Elo 7. Eu fiz umas lembrancinhas, eu peguei uma encomenda de umas lembrancinhas pelo Elo 7. Quem participou da promoção dos 25 mil inscritos ganhou de presente uma apostila de bebezinhos. Que eu fiz aquela promoção, né? E então, aquele bebezinho que ele tá sentadinho num cavalinho de pau. Eu vendia muito aquele bebezinho quando eu tinha loja no Elo 7 para lembrancinha. E eu nunca gostei de trabalhar com molde, eu sempre fiz tudo manual, inclusive lembrancinhas. Então, realmente, eu tinha que me preparar com antecedência para poder entregar o trabalho e bem feito. E essa cliente, ela viu a foto no Elo 7, a foto que eu tinha era o bebezinho de roupinha azul no cavalinho de pau branco. E ela me pediu para fazer com a roupinha bege, porque o quartinho do neném ia ser todo com aqueles tons pastéis de bege, tudo em bege, tons de bege com azul bebê. Falei, ok, dá para fazer com a roupinha bege sim. Ela pediu para fazer uma amostra.
tudo bem, ela já tinha feito a compra, foi uma compra grande na época, deu cerca de R$ 900 o pedido dela, porque aquela lembrancinha era mais carinha, pela dificuldade de o trabalho, né, para fazer. E aí ela me pediu que eu fizesse um para ela ver como ficava. Eu fiz, ela já tinha pago mesmo, não tinha problema, mandei a foto para ela. Ela falou assim, não, mas esse bege ainda não é o bege que eu quero. Eu quero um bege mais assim, mais escuro, não sei o que. Eu falei, beleza. Fiz outra, mandei para ela. Ela falou, não, ainda não é o bege que eu quero. Eu vou te mandar a foto da parede do quarto do meu filho para você ver o tom de bege que eu quero. Aí ela me mandou a foto da parede. Eu tentei fazer o mais próximo que eu consegui. Só que, gente, uma parede é uma parede, né? E uma peça de biscuit é uma peça de biscuit. Então é complicado você conseguir chegar no tom. E mandei para ela a foto e de novo ela não aprovou. Que não, ela encasquetou que ela queria o tom de bege igual da parede. E por mais que eu explicasse para ela, que eu conversasse com ela dizendo, olha, vai ficar bonito, porque ainda é um tom de bege, estava muito próximo do que ela queria, não estava uma coisa totalmente oposta. Sugeri que fizéssemos então azul bebê, que também fazia parte da decoração, mas não, ela queria bege e tinha que ser aquele bege. Aí eu falei, bom, então eu já estava me estressando com ela, né? Ela também já estava estressada, porque já estava perto do neném nascer, era lembrancinha para maternidade, e ela estava muito nervosa e ela estava sendo extremamente grosseira comigo. Então chegou num ponto que eu falei para ela, olha, minha senhora, infelizmente eu não estou conseguindo atender as suas expectativas, então eu vou fazer o estorno do seu dinheiro, do valor que a senhora pagou, para que a senhora possa procurar alguém que consiga lhe atender. E ela não gostou, ela ficou muito brava. Eu falei, olha, infelizmente a gente não está conseguindo se entender. E eu não posso ficar fazendo amostra, eu já fiz 4 amostras, eu já tinha feito 4 amostras para ela, porque eu acabei fazendo uma azul também para ela ver, né? E a mulher não se decidia, e o tempo estava passando, e eu tinha que cumprir a agenda, e eu tinha que começar as coisas dela, porque era muita coisa, e ela ficava naquela do tom de bege. Aí chegou num ponto que não deu, eu tive que falar, não, infelizmente não vai ter como, nós ainda temos tempo, a senhora pode procurar outra pessoa que consiga lhe atender. E fiz a devolução do dinheiro dela e me livrei do pepino. Às vezes, é melhor perder o dinheiro e evitar uma dor de cabeça tremenda, porque eu senti que não importava o que eu fosse fazer, se nós tivéssemos ido adiante, quando ela recebesse, ela ia achar algum defeito, ela ia achar alguma coisa para reclamar, porque tem pessoas que são assim. Elas reclamam de tudo porque elas gostam de reclamar de tudo. Mas nós não somos obrigadas a ter que aceitar esse tipo de coisa. Essa história de que o cliente sempre tem razão, não é assim, gente. Às vezes o cliente não tem razão. E a gente não é obrigada a ficar ali arrancando os cabelos e desesperada porque não está conseguindo atender a expectativa do cliente. Se você percebe que o cliente está exigindo mais do que aquilo que você pode dar, é melhor devolver o dinheiro, cancelar a encomenda e pronto. E pronto, você se livra de uma grande dor de cabeça e tem mais cliente depois para você arranjar para poder receber o dinheiro, né? Às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu tô precisando tanto dessa grana, eu tô tão apertada, esse pedido vai me ajudar tanto, mas acreditem em mim, é um ganho que você vai perder depois, porque esse tipo de cliente, você vai fazer a encomenda, ele vai receber a encomenda, ele vai achar ruim e vai querer que você devolva o dinheiro dele. Aí você perdeu 2 vezes, sabe? Então, demita logo o cliente nesses casos, que é mais tranquilo. E segue o fluxo e vai para o próximo cliente. Aí tem aquele cliente que muda a peça o tempo todo. É o cliente indeciso. Ele, na verdade, ele não tem a menor ideia daquilo que ele quer. Ele te contrata para fazer uma determinada peça, de um determinado tema, e as noivas, por exemplo, situações que aconteceram comigo. Teve uma noiva que eu atendi uma vez, que ela trocou o modelo do vestido de noiva dela 8 vezes. Eu tava quase louca. Primeiro, ela demorou para me mandar a foto do vestido, porque eu fazia os vestidinhos em tecido e tentava fazer
replicar ao máximo, ficar o mais parecido possível com o vestido original da noiva. E ela me contratou, tipo, acho que foi 8 meses antes do casamento que ela me contratou. Deu entrada, tudo direitinho, e eu pedi que ela enviasse as fotos do vestido assim que ela escolhesse. Ela me mandou foto de um, na semana seguinte do outro, mas isso com ainda faltando tempo para o casamento, né? E quando ela chegou no 5º modelo, eu falei para ela, moça, agora já tá perto da data, eu preciso iniciar o seu topo, porque senão eu não consigo entregar a tempo dentro do que eu agendei. E você tem certeza que é esse? Você tá decidido? Não, pode fazer que agora é esse, eu tenho certeza. Era o 5º modelo que ela tinha me mandado. Aí o que aconteceu? Eu fiz a noiva, mandei a foto para ela e ela, totalmente sem graça, falou que tinha mudado o modelo do vestido. Eu digo, bom, se eu tiver que mudar esse vestido aqui, eu vou ter que fazer outra boneca. Eu vou te cobrar outra boneca. Porque é assim que eu trabalhava sempre, pessoal. Quando o cliente decide mudar uma coisa que ele te deu certeza e a peça já está pronta, você cobra de novo. Você não vai cobrar o valor do topo completo, mas você vai pelo menos cobrar essa diferença porque você vai ter que refazer uma coisa que está pronta. Você vai gastar material de novo, você vai gastar seu tempo de novo. Então você faça, mas você cobra. E você fala para o cliente, olha, você me deu certeza e você mudou. Então eu vou te cobrar, pode ser? Ela concordou. No fim das contas, ela trocou de vestido 3 vezes. Eu refiz a boneca 3 vezes. Só que ela compreendeu a minha situação e eu acabei ganhando uma grana muito boa. Porque o que era para ser um topo, eu acabei ganhando 3 vezes o valor de um topo, porque eu tive que fazer 3 bonecas para substituir, né, o vestido. Então, e o penteado também, que ela tava indecisa. Então, quando eu mudava o vestido, eu já mudava o penteado junto. Depois ela pintou o cabelo, ela era morena, aí ficou loira, eu fiz a boneca morena, tive que fazer outra loira, ela mudou tudo. Mas ela era gente boa e ela entendeu que realmente não seria justo eu ficar trocando e ela concordou em pagar. Então, ok. Se ela tivesse dito, como aconteceu também numa outra situação, que eu fiz um casal de noivos e a noiva reclamou do tom de pele, que ela achou que a noiva estava muito branca. Ela era assim, da minha cor, né? Mas ela achou que como ela estava fazendo bronzeamento artificial pro casamento, que eu tinha que fazer a boneca mais moreninha. Eu falei, olha, eu vou ter que refazer outra, porque essa aqui tá pronta. E eu fiz de acordo com as fotos de referência que me mandaram. E as fotos de referência, você estava bem branquinha. Aí ela falou que ela não pagaria para eu fazer outra. Eu falei, não, beleza. Então, nesse caso, a gente não faz negócio. Eu não precisaria ter devolvido a entrada dela. Eu não precisaria ter devolvido, porque, afinal de contas, eu já estava com metade do topo dela pronto. Mas eu optei por devolver, porque eu senti que se eu não fizesse isso, ela era aquele tipo de cliente que ia me detonar nas redes sociais. Então, para evitar dor de cabeça, eu devolvi. Mas isso tudo por quê? Porque na época eu ainda não tinha contrato. Isso é que nós vamos falar mais pra frente, da importância do contrato. Porque se eu tivesse, eu não precisava nem esquentar minha cabeça de devolver o dinheiro para ela. Mas naquela situação, achei melhor. Aí tem aquele cliente que muda a data do evento e ferra com a sua agenda. O cliente planejou lá a festa do filho para daqui a 6 meses e, de repente, ele fala para você que depois que ele já te contratou, que ele já te pagou, que vocês já combinaram tudo, ele fala que ele vai antecipar a festa, que vai ser mês que vem. E aí você se lasca, né? Então, assim, nesses casos, o ideal é buscar uma forma, se você tiver disponibilidade de agenda para atender esse cliente, se você conseguir encaixar ele na sua agenda, beleza, você atende. Mas não se matem, pessoal. Não se matem porque assim, ó, se o cliente mudou a data, depois de já ter fechado com vocês uma data certinha pré-agendada, vocês não têm obrigação de se matar para atender ele fora do que foi acordado. Então, as regras valem também para a gente. É como eu disse, nem sempre o cliente tem razão.
E nós temos que procurar trabalhar dentro das nossas possibilidades. Às vezes a gente quer fazer de tudo para agradar o cliente e é nessas que a gente mete os pés pelas mãos e acaba se ferrando. Porque o trabalho... Aí você vai falar que vai atender, mas você está até aqui de trabalho, sua agenda lotada, você está cheia de cliente para o mês que vem. Aí você fala, não, eu te atendo, porque você não quer perder a venda. Aí você vai lá, rala, trabalha de madrugada, de domingo a domingo. E aí não vai conseguir fazer nenhum dos trabalhos direito, não vai atender as expectativas, porque você teve que fazer tudo correndo, teve que entregar molhado, ou sei lá. Tem várias possibilidades. Vai que nesse meio tempo você adoece, ou seu filho fica doente, alguma coisa assim, acontece alguma coisa, que você vai deixar daí o cliente na mão, além dos outros que já estavam com a data certa. Então são riscos que eu sempre preferi evitar. Depois de ter assumido alguns e ter quebrado a cara. Porque a gente aprende assim, né? Quebrando a cara. Então, depois de um tempo, com a minha experiência, adquirindo experiência e tal, certos riscos eu preferia evitar para não me estressar lá na frente, não arrumar problema nem para mim, nem para o cliente lá na frente. E aí, aquela questão que eu acho que o pessoal tem mais dúvidas, né? Como proceder quando o cliente desiste da encomenda? Eu vi, inclusive, essa semana, um post em um dos grupos de biscuit do Facebook, onde a menina falou, gente, a cliente me pagou pela peça, eu fiz a peça para ela, postou a foto da pecinha lá, e só que ela odiou, ela não gostou. E ela falou que eu não precisava devolver o dinheiro para ela. E as pessoas estavam lá comentando, dizendo que ela deveria sim devolver, porque realmente a peça não estava legal. E realmente não estava. Aí, de novo, eu vou frisar a importância de não pular etapas. Lembrem o que eu falei lá naquele vídeo sobre mitos e verdades, sobre o biscuit para os iniciantes, né? A importância de seguir todo o processo, de você querer primeiro aprender, aprimorar, e só começar a comercializar quando a peça estiver apta a isso. Quando você olhar para a peça, fazer aquela pergunta, eu compraria? Se a resposta for sim, você pode comercializar. Se a resposta for não, volta lá e continua estudando e praticando mais um pouquinho. E ali foi o caso. A peça não estava bacana, a cliente não gostou, mas a cliente foi super ainda, eu achei... Isso é bem raro de acontecer, porque a cliente falou que não queria o dinheiro de volta porque ela tinha feito o trabalho. Porém, nesse caso, eu teria devolvido. Eu, no lugar da moça, teria devolvido porque realmente não estava bom. Ela se precipitou em querer comercializar algo que ela ainda não está pronta, que ela ainda não sabe fazer com excelência, né? Agora, aqueles casos aonde o cliente já conhece o seu trabalho, o cliente já está acostumado, já te acompanha, já sabe, já conhece a sua fama como profissional, já sabe que os outros clientes te indicam, falam bem de você e tal. O cliente sabe o trabalho que ele está contratando. Aí ele vai, contrata e de repente você já começou a fazer, ou mesmo que não tenha começado, você recebeu 50% de entrada, ele fala para você, olha, eu vou ganhar de presente. Ou encontrei mais barato, então eu não quero mais. Você tem que devolver os 50%? Não. Você não tem que devolver nada. Você não é obrigado a devolver nesse caso. Se você não tem contrato, corre o risco do cliente te expor nos grupos, dizendo que você deu um calote nele. O que não é verdade, porque os 50% é o valor que você vai comprar o material e é o valor que assegura a data para você atender aquele cliente. Você vai deixar de pegar outra pessoa para aquela data para atender aquela pessoa. Então é justo que você não devolva. Só que, gente, se não tem isso em um contrato, todas essas situações que eu mencionei aqui, todas, se resolvem facilmente e se evitam facilmente tendo um contrato. Mesma questão, peças de aluguel. O pessoal que trabalha com bolo fake, que faz aluguel de bolos fake. Não tem aquele estresse?
festa de criança, o bolo volta destruído, e aí você fica no prejuízo? Você pode ficar no prejuízo. O cliente vai ter que arcar com aquilo ali. Então, eu encontrei aqui, nas minhas antiguidades aqui no meu computador, os contratos de compra e de locação que eu utilizava, porque eu também trabalhava com locação de bolos fake na época, além de vendas de peça, eu também alugava peças para decoração. Eu achei aqui, eu vou disponibilizar esses 2 modelos de contrato, o de venda e o de aluguel, lá na minha página, na Arte de Massa. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link direto. Vocês vão clicar nesse link, ele vai direcionar vocês direto lá para onde estão os contratos para que vocês possam salvar. Esses modelos de contrato vocês vão adaptar para acrescentar alguma coisa que vocês acham que está faltando ou retirar algo que vocês julguem que não seja necessário e adaptar para o seu negócio. Não, que ele vai servir não só para biscuit, mas para todo tipo de artesanato. E com isso, gente, vocês vão evitar muito problema. O contrato é, sim, fundamental, porque ali, desde o início, o cliente fica ciente de como você trabalha e que se ele quebrar alguma regra ali, ele não vai poder reclamar depois, como é o caso dos 50%. Ah, eu desisti, eu quero dinheiro de volta. Não, você assinou um contrato e nesse contrato continha lá um item que falava, uma das cláusulas fala que, no caso de desistência, não tem devolução da entrada. Se quiser bater o pé, deixa eu bater o pé. Quer ir para a justiça? Você tem a justiça do seu lado, porque tem um contrato assinado que alega a veracidade do que você está dizendo. Ah, mas e aí como é que eu faço esses contratos quando a venda é pela internet? Bom, você vai enviar o contrato por e-mail para o seu cliente, você vai pedir para ele assinar, imprimir, assinar, escanear, mandar de volta para você juntamente com o anexo do RG dele. Vai ter cliente que não vai gostar disso, mas é importante, pessoal. Insistam, porque é para a sua segurança e para a segurança do cliente também. Porque por caso do artesão furar com ele também vai ter um embasamento legal de que ele pagou por aquele serviço, se acontecer da pessoa não entregar o que foi acordado ou simplesmente não entregar, ele tem aquele contrato ali também para a segurança dele. Então é importante para ambos, para quem vende e para quem compra. E a questão dos aluguéis de bolo, a mesma coisa. Aluguel já não é pela internet, é sempre o aluguel é feito nos ateliês fisicamente com a presença da pessoa, porque não tem como alugar mandando por correio. É mais fácil, porque daí a pessoa vai lá, assina o contratinho, põe lá os números do documento dela e pronto. Ela está ciente de que se o bolo não voltar na data exata tem multa, de que se o bolo voltar com algum dano, com algum quebrado, alguma coisa, ela vai ter que pagar o prejuízo. Então, você trabalhando com contrato, você evita todo tipo de situação. Você pode pôr todos os itens que eu citei aqui e acrescentar qualquer algum outro que você queira no contrato. Peça para que o cliente leia. Hoje em dia as pessoas têm muita preguiça de ler, né? Mas insistam para que ele leia e pergunte: você está de acordo? Tá tudo certo? Você concorda com os termos? Ah, concordo. Então, beleza. Então, assina, escaneia, manda para mim junto com o seu número de documento escaneia também, né? O RG para mandar junto e sempre por e-mail. Gente, nunca façam esse tipo de negociação de envio de contrato por WhatsApp, tá? E nem por Messenger. É por e-mail. Tudo que é enviado por e-mail é documento. É válido como documento. Então, WhatsApp e Messenger, a pessoa pode simplesmente, sabe, não tem tanta validade legal quanto uma coisa feita por e-mail. É melhor, é mais seguro que seja no e-mail. Até mais fácil de rastrear se for o caso, num caso muito extremo. Então, esse tipo de negociação sempre por e-mail, certo? Eu acredito que esse contrato vai ajudar bastante a vocês todos. Eu espero que esse vídeo tenha sido válido. Fiquei um pouco, na verdade, fiquei um pouco surpresa, porque o vídeo onde eu falei sobre ética, que foi o anterior a esse, eu achei que teria mais procura
e não teve. Isso, de certa forma, me deixou um pouquinho frustrada, porque eu sinto que as pessoas não estão tão preocupadas com essa questão, e essa questão é muitíssimo importante. Essa questão da ética é muito importante, pessoal. Então, reflitam sobre isso, porque não é papo furado, não é conversa da boca para fora. Você precisa ter ética no seu trabalho para que você não corra o risco de sofrer algum processo, de arrumar um problemão para você no futuro. Reconsiderem. Quem não assistiu ainda, assistam, porque vale a pena, o conteúdo é importante. É um assunto que as pessoas deveriam sim se interessar, porque quando a gente se torna um profissional, quando você passa a vender as suas coisas, você passa a ser uma empresa. E como empresa, você precisa saber como agir com ética e dentro da lei. Se você ignora isso, então você ainda não está pronto para ser um profissional. Ok? Só uma ressalva aqui, antes da gente finalizar o vídeo. Eu agradeço a companhia de todos, o carinho de sempre, os comentários carinhosos. Muito obrigada, pessoal, tem sido muito gratificante fazer esses vídeos para esse quadro, ter esse retorno tão positivo de vocês. E não percam o próximo vídeo, onde vamos falar sobre como desenvolver a sua própria técnica. Aquilo que eu também já mencionei anteriormente sobre a importância de se ter uma identidade artística própria. Como que você vai conseguir... eu vou dar algumas dicas de como que você vai conseguir encontrar a sua própria identidade com o próximo vídeo, ok? Um beijo para vocês, eu vou ficando por aqui e até o próximo Cafezinho com a Sari.